parei aqui um pouco para a gente bater um papo. Eu não tenho um script e sinceramente eu prefiro até que seja assim, as coisas vão entrando na mente e eu vou falando com vocês. Por isso eu peço que se você tem algum assunto específico, coloca aqui que a gente fala um pouco sobre isso. Mas nesse vídeo aqui, a minha pretensão é falar um pouco sobre a minha jornada, a jornada da minha família. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos faz 5 anos e quando eu cheguei aqui eu fiz algumas coisas como todos os imigrantes fazem, mas desde o princípio eu sabia que eu queria empreender. A primeira vez que eu vim para cá, eu fiquei aqui 6 meses, observei todas as coisas e depois voltei para o Brasil, fiquei mais 1 ano no Brasil, daí eu voltei para cá e aí nós resolvemos realmente ficar e aí fizemos todo um processo e ainda estamos no processo de legalização de green card. Quando eu estava ainda no Brasil, eu procurei, mas eu encontrava mais vídeos sensacionalistas que ficavam falando só bem, que tudo era mil maravilhas, e esse não é o meu propósito. A gente sabe que nada na vida é mil maravilhas. Claro, tudo tem os seus pontos positivos, um lugar é melhor do que o outro e assim por diante. Mas meu intuito aqui é trazer realmente como as coisas funcionam para quem tem a mentalidade empreendedora. De forma um pouco resumida, o que aconteceu? Nós viemos para cá, morávamos num apartamento e aí nós resolvemos empreender. Eu estava bastante saturado, porque quando você tem uma mente empreendedora, você não consegue trabalhar para outras pessoas. No caso, eu trabalhava fazendo entrega nessa época. Lembro que eu trabalhava também com construção civil 2 dias e o resto eu fazia entrega por aplicativos. Na época eu trabalhava com um aplicativo aqui que chama DoorDash. Ele é um aplicativo concorrente do Uber Eats. E o que aconteceu é que eu já não estava aguentando mais aquilo. Aquilo para mim, eu não via escalabilidade, eu não via crescimento. E sempre fiquei assim, poxa, aqui é a terra da oportunidade, eu vou ficar perdendo meu tempo fazendo isso? Foi quando eu e a minha esposa tivemos a ideia de, olha, vamos empreender aqui em casa mesmo, vamos começar com comida. Eu sempre quis empreender aqui ou com pão de queijo, ou açaí, ou churrasco, mas aí veio a ideia de começar com um produto que a gente pudesse congelar e vender sob demanda. Então a gente fazia, congelava, deixava ali no congelador, no freezer, e quando recebia o pedido a gente só assava e entregava. E aí veio a ideia de começar com tortas, então a gente fazia tortas salgadas. E a gente começou a divulgar no Instagram e começamos a fazer stories e mandar para várias pessoas que a gente conhecia. E graças a Deus foi muito sucesso, a gente ficou conhecido muito rápido, a ponto das pessoas começarem a pedir para a gente, olha, você precisa de um lugar fixo. Mas obviamente não tínhamos dinheiro para isso e muito menos coragem, porque nós começamos, eu lembro que para empreender, para você ter ideia, nós começamos com $50, sem brincadeira. Comprava os insumos, levava para casa, fazia as tortas. Para quem faz isso sabe, não é tão caro. Frango aqui nos Estados Unidos é bem barato. Então a gente comprava os insumos, fazia, congelava, vendia. Na hora que vendia, juntava aquele dinheirinho, reaplicava 100% de novo, ia no mercado e ia fazendo, enfim, começamos a crescer. Daí a própria sugestão dos clientes ia falando, olha, por que você não faz isso? Coloca o sabor, isso, faz isso também. E aí quando a gente viu, a gente já está fazendo 4 tipos de sabor e também começamos a fazer coxinha. Veio a ideia de, olha, vamos pra rua, vamos montar uma barraca na rua? E aí resolvi ir pra rua. Porém foi até interessante isso aqui que eu vou falar com vocês. Muita gente, depois que a gente já estava na rua, falava assim com a gente, poxa, eu sempre quis fazer isso que vocês estão fazendo, mas eu não sei como fazer. Olha essa história. Eu queria ir pra rua. Aí eu falei assim, bom, eu tenho que procurar a cidade, o Health Department, o Departamento de Saúde. Fui em Los Angeles. Na época eu estava na cidade de Los Angeles. Hoje eu moro aqui em Loma Linda, aqui na Califórnia, mas antes era em Los Angeles. E aí eu procurei Los Angeles por 3 vezes. 3 vezes. E eu fui negado 2. Na realidade 3, né? Porém, na terceira vez, olha o insight que eu vou dar para vocês. Na terceira vez, de forma despretensiosa, eu fui com a camisa do Brasil. E cheguei lá para pedir informações. E aí a mulher falou comigo, não dá,
porque eu falei, olha, eu quero montar uma barraca, eu gostaria de saber o que é preciso. Ela falou assim, olha, a gente não está cadastrando barracas para ficar na rua agora, então você precisa esperar. Quando tiver vaga, você vem para cá e a gente avisa. Aí eu perguntei, você coloca no site alguma coisa? Tem uma lista que a gente recebe o SMS, alguma coisa? Ela, não, você tem que vir aqui. Então eu ia lá de vez em quando. Só que na última vez, como eu comecei a falar, eu fui com a camisa do Brasil. E aí quando eu recebi a negativa de uma mulher, quando eu estava saindo, uma outra pessoa estava entrando. Ela perguntou em espanhol se eu era brasileiro. Eu não falava nada de inglês. Aí eu falei, sim, sou. Ela falou, nossa, eu estive no Brasil, fui pro carnaval, eu amo o Brasil, amo as músicas brasileiras. Aí eu conversei com ela, falei com ela, olha, eu tô querendo ir pra rua para abrir um negócio de comida brasileira. E aí ela falou assim comigo, olha, deixa eu te falar, a gente não tá fazendo cadastro, porque é o seguinte, a gente está recadastrando todas as pessoas que estão na rua. Então, quem está na rua vai conseguir o permit, né? As permissões. Mas quem não tiver, aí realmente vai ter que entrar nessa fila para então fazer a vistoria e conseguir. Daí eu falei, ok, obrigado pela informação. E aí fui embora, conversei com a minha esposa, falei, amor, vamos pra rua agora. Então a gente comprou todas as coisinhas de forma rápida, urgente, e fui pra rua. Só que nessa época, a minha esposa, ela era nani, ela cuidava de 2 criancinhas. Então, quem foi pra rua foi eu. Então, eu ia pra rua, montava a barraquinha. Até deixo claro aqui, aproveito esse vídeo para agradecer uma pessoa que foi muito importante para mim nessa etapa, que foi um rapaz chamado José Nobre. É um senhor de idade, um dia vocês vão conhecer ele aqui. Uma pessoa fantástica, um brasileiro que mora no meu coração, e ele nos auxiliou muito porque tinha pouco tempo que nós tínhamos chegado aqui. Eu não tinha crédito nem tinha dinheiro, porém ele tinha cartão de crédito, ele não tinha dinheiro também, mas ele tinha cartão de crédito, então ele deixava eu comprar as coisas no cartão de crédito dele e ia pagando ele conforme, né, entrava dinheiro, eu ia pagando. Então foi assim que a gente começou, e aí fomos pra rua. Eu lembro que bombou depois do 3º mês, porque eu tive a estratégia de mostrar o meu negócio para outras pessoas também. Então, quando eu fui para a rua, que eu encontrei o local, tive a ideia, peraí, deixa eu colocar mais pessoas, por quê? Eu pensava assim, se uma pessoa sai de casa para poder comer alguma coisa, que na época a gente vendia, nessa época eu já tinha colocado pão de queijo, tortas, vendíamos vários tipos de coxinha e também estávamos iniciando colocando bolo de pote, essas coisas. E aí, eu não tinha uma venda tão expressiva antes dos 3 meses. Aí eu falei, poxa, eu vou convidar alguns colegas. Aí colocamos um rapaz que estava vendendo churrasco. Aí começou a ter muitas pessoas indo para lá, tal. Então automaticamente, né, o resultado gera credibilidade e aí ficou até mais fácil de incentivar outras pessoas que fossem para a rua também. E ali a gente conseguiu fazer como se fosse uma feirinha mesmo, sabe? E aí chegou um ponto que nós tínhamos lá. Tinha eu, que o nome na época chamava The Brazilian Taste, tinha o pessoal do barbecue, tinha o pessoal do açaí, sushi, que ia começar com geladinho, né? Dependendo aí do estado, por exemplo, no meu estado não é geladinho, a gente fala chup-chup. Enfim, dependendo do lugar, cada um tem o seu nome. Então era muito legal. Aí eu lembro que aí nós tivemos o insight de colocar tipo uma pracinha mesmo. Nós compramos cadeiras, tendas, então nós colocamos essas cadeiras, essas tendas no meio e as barracas em volta. Então a pessoa chegava para comprar, ela sentava ali no meio, mas, por exemplo, o cheiro do pastel, tinha um pastel também, eu esqueci. O cheiro do pastel, o cheiro da coxinha e também tinha o cheiro do churrasco. Por exemplo, o Plínio, né, que não tinha essa questão do cheiro, né, ele fazia pequenos pedacinhos de sushi e dava para as pessoas provar. E foi muito interessante, porque as pessoas iam para lá, elas comiam na minha barraca, elas comiam churrasco, comia mais um doce. E eu quero destacar isso aqui, até de uma forma que não é tanto o assunto do vídeo, mas a importância de você ter bons pensamentos. Eu vou contar uma história aqui também. Eu trabalhava no Brasil
numa grande empresa de informática. Ele vendia computadores e assim por diante. Só que o cara era dono de 5 brands, né, de 5 empresas, e elas concorriam entre si. E eu lembro que a gente estava numa reunião de gerência, e eu lembro que ele entrou na reunião e falou assim, olha, ele era bastante arrogante, mas ele era um cara muito visionário. Eu lembro que ele virou e falou assim, ó, olha, eu chamei vocês aqui para essa reunião somente para dar um aviso. Nos próximos 6 meses, colocar pelo menos, no mínimo, 4 lojas minhas, brands diferentes, no mesmo shopping. E aí, todo mundo, inclusive eu, achou ruim. Falou, mas como assim? Vai dividir venda? Não existe isso. Loja que fatura 350 mil vai faturar 100. E eu lembro que as metas eram muito altas. Então, bater era muito difícil. Eu lembro que a resposta dele foi assim, olha, eu não estou aqui para pedir permissão de ninguém. Eu só estou aqui para avisar. Virou as costas e saiu. Resumindo, não teve ninguém que apoiou a ideia. Acredite se quiser. As lojas que faturavam 300 passou a faturar 450, 500 mil. E assim por diante. Não teve nenhuma loja que dividiu ou que faturou menos do que faturava. Ali começou a mudar as coisas na minha mente, porque eu pensei assim, como que pode uma coisa dessa? Mas não passou a fazer sentido ao longo do tempo que eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo. As pessoas que iam para as ruas, que iam andar no centro da cidade para comprar computadores, eles entenderam o seguinte, peraí, vamos naquele local, que lá tem todas as lojas que a gente precisa, a gente faz orçamento em uma, na outra e vence a melhor. E eles não sabiam que pertencia ao mesmo dono. E isso mudou muito a minha mente. Aí veio o entendimento do que é multiplicar e não dividir. E isso fez toda a diferença na minha vida. Eu pude perceber isso quando eu fui para a construção civil, né? Alguns de vocês sabem que eu tinha uma construtora no Brasil. É uma construtora que cresceu muito, eu dei muito certo com isso. Ganhei muito dinheiro, foi maravilhoso, foi um período maravilhoso que eu tive no Brasil, mas infelizmente, por incompetência mesmo minha, hoje eu enxergo assim, e tenho, além dessa clareza, essa humildade de reconhecer que eu errei em pontos extremamente importantes, me forçou, por exemplo, a vir para os Estados Unidos para enfrentar uma nova vida junto com a minha esposa. Tem uma passagem na Bíblia que diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu certamente não teria aprendido todas as coisas que eu aprendi hoje e está vivenciando as coisas que eu estou vivenciando aqui. Mas não é fácil, até você chegar a esse ponto de maturidade, você sofre muito. Mas vamos voltar lá para o que eu estava falando sobre a barraca aqui. Então, quando eu levei essas pessoas para lá, foi porque eu entendi essa importância de você multiplicar, de você trazer outras pessoas, né, ter algumas estratégias que faz com que o seu business cresça. E é muito importante isso porque a propaganda que o cliente fazia para o Instagram do outro, ele filmava a minha. Então, automaticamente as pessoas pensavam, ué, aonde que é esse lugar? Ah, ele estava fazendo, por exemplo, uma filmagem aqui da barraquinha do churrasco. Mas quando ele virava a câmera, ele filmava a minha também, que era da Bursting and Taste. E aí ele pegava e as pessoas automaticamente geravam a curiosidade, olha, lá também tem coxinha, tem pastel, tem um monte de coisa. Deixa eu seguir esse aqui também. Então a gente percebeu que o Instagram foi subindo. E aí, por subir demais, aumenta, obviamente, a lucratividade e as pessoas e assim por diante. A ponto de eu ia para a rua somente no domingo. E durante a semana, eu tinha entrega todos os dias. A ponto da minha esposa ter que sair do trabalho dela para dedicar a The Brazilian Taste, porque eu não conseguia mais fazer todas as coisas sozinho. Então a gente começou assim. Eu lembro que era muito difícil, não é fácil, porque dá muito trabalho. Quais são as dificuldades que você tem depois que você tem uma venda expressiva? Eu costumo dizer isso, a dor de cabeça que eu sou doido para ter, que é ter muita venda, muito cliente e não ter todo o staff para isso. Passando um tempo
nós recebemos algumas propostas de negócio. É até muito interessante, né? Porque eu falo o seguinte, foi uma época que a gente já queria galgar um nível diferente, subir mais uma escada, né? Se você for pegar a história, você vai vendo o tempo todo que a gente foi galgando alguns degraus, né? A gente chegou sem dinheiro e tudo mais, fui para construção, fazendo comida também em casa, abrimos o delivery, depois fomos para a rua. E aí a gente já tava doido pra receber, queria abrir um restaurante. Aí eu recebi uma ligação de uma cliente que já tinha ido buscar uns produtos na minha casa. Na realidade, a gente morava num apartamento numa cidade chamada Granada Hills. Daí ela virou e falou assim, você mora no mesmo local? Eu falei, sim. Ela falou assim, deixa eu te falar, você tem um tempo na quinta-feira que vem pra mim? Eu queria conversar com você. Eu falei, sem problema. Ela virou e falou assim, porque eu tô querendo investir em vocês. Eu falei, ok, sem problema, vamos deixar marcado quinta-feira, 2 horas da tarde. E era numa quinta-feira, ou seja, uma semana. Então a gente ficou naquela ansiedade durante uma semana, né? Nossa, vai acontecer e assim por diante. E aí ela chegou, realmente, ela foi na quinta-feira, 2 horas da tarde, sentou, eu lembro que ela estava com tablet, e ela virou e abriu um business plan, né, de um negócio aqui que chama Portos, que é uma padaria gigantesca que tem aqui na Califórnia, e começou a falar, olha, eu saí do meu trabalho, eu tô com dinheiro guardado e tudo mais, e eu gostaria de abrir uma padaria brasileira, porque eu vejo que tem muito sucesso, porque a comida cubana, a padaria cubana, tem muita coisa que é muito parecida com o Brasil e é muito bom. Claro, tempero, tudo cubano, mas os produtos do que eu vejo é o que mais assimila com a nossa comida, com a nossa culinária brasileira. E é muito bom as coisas. Embora tenha alguns temperos que eu não... E aí ela abriu o business plan da Portos e falou, olha, esse faturamento deles é isso. Funciona assim, que não sei o que e tal, e eu queria investir em vocês. Aí eu virei para ela e falei assim, só uma pergunta, quanto que você está pretendendo investir? Ela falou assim, olha, eu separei a princípio $250 mil para poder investir. Eu acho que esse dinheiro é suficiente, baseado no business plan, mas se não for suficiente, eu consigo mais dinheiro, isso aí você não precisa preocupar. Aí, como eu não tinha nenhum tipo de experiência de investidor anjo, esse tipo de coisa, eu virei e perguntei assim, qual que é a porcentagem de distribuição de lucros? Ela falou assim, olha, eu pensei 50% e 50%. Eu falei, uau, 50% a 50%. Eu até deixei escapar o uau, sabe? Mas aí, o que acontece? Foi contra alguns princípios e valores que nós temos para a nossa vida. Meu e da minha esposa, nós somos adventistas e a gente não trabalha no sábado. E eu conversei sobre isso com ela. Eu lembro que ela estava no sofá, ela ficou toda murcha, ela falou assim, olha, não se preocupe, eu entendo que vocês são adventistas, vocês não precisam trabalhar, mas é o seguinte, a loja vai abrir e eu trabalho no sábado e depois vocês trabalham nos outros dias. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, peguei a Bíblia, li Êxodo 20, né, que fala, não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Expliquei, olha, se você aceitar que realmente a loja fique fechada no sábado, negócio fechado. Caso contrário, eu não posso. Gente, eu lembro que ela não acreditou. Ela falou, não, eu não tô acreditando. Sério que você vai fazer isso? Eu falei, sério, eu não posso arredar o pé dos meus princípios. E eu lembro que eu fui argumentando com ela, eu lembro que eu já não tinha mais argumentos para falar com ela. E aí sabe quando você já está até cansado de falar? Aí eu lembro que nessa hora minha esposa entrou e falou assim, olha, você me desculpa, mas realmente a Vanessa até então só ficava calada. Mas aí quando eu já não tinha mais energia para negar, porque não é fácil, aí a Vanessa falou assim, olha, desculpa, mas realmente a gente não abre mão dos nossos princípios.
Aí ela pegou e falou, olha, tudo bem, sem problema. Eu tenho algumas pessoas que eu confio muito, alguns empresários. Eu vou conversar com eles e falo com você. Vamos deixar marcado então na quinta-feira, de novo. Na quinta-feira, 2 horas da tarde da semana que vem. Falei, tudo bem, sem problema nenhum. Bom, ela foi, passou uma semana, conversamos com o senhor, pedimos orientação e tudo mais. Ela foi lá e ela pegou e falou, olha, desculpa, eu realmente entendo que vocês têm esses princípios e valores de vocês, mas diante de todas as pessoas que eu conversei, todo mundo falou que não recomenda abrir negócio com vocês, porque eles nunca viram nada prosperar fechando no sábado. Eu lembro que a gente ficou assim, não, tudo bem, sem problema, a gente super entende. E ela foi embora e tudo mais. E foi muito difícil pra gente, assim, posteriormente, porque nós passamos, depois disso, períodos complicados, porque eu lembro que foi mais próximo ao final do ano e entrou um frio, choveu bastante, então nós ficamos 3 meses assim bem atípico aqui, de bastante chuva e tudo mais. E assim, a parte ruim que todos nós temos, ficou assim, poxa, cara, por que Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Que não tivesse vindo essa proposta. E a gente ficou bem chateado. Só que aí, como se diz, né? Ore realmente com intensidade. E aí, depois dessas orações, chateações e oração realmente profunda, nós recebemos uma outra ligação, dessa vez sendo uma sexta-feira. Eu tô querendo comprar aqui uma lanchonete, só que eu só vou fazer esse negócio aqui se você aceitar sociedade comigo. Desse jeito. Só que esse cara, ele era esposo de uma mulher que a gente já conhecia. Eu preciso conhecer a lanchonete, saber a estrutura, propostas e assim por diante. Resumindo para vocês que a história é longa. Nós não fechamos a lanchonete porque o valor que o cara estava pedindo era muito acima. Eu lembro que o cara estava pedindo 150 mil, ao longo do tempo ele baixou para 120. Mas de material na loja não tinha, sinceramente, 40 mil. Eu falei, não compensa, vamos procurar outro lugar. E aí a gente foi crescendo nas negociações. A nosso intuito até então era abrir uma padaria. A gente continuou com a barraquinha. Quando as pessoas ficaram sabendo, né, porque a gente tinha um nível de amizade grande, que a gente estava recebendo propostas e que eu tinha aceitado essa proposta do rapaz para abrir uma padaria, uma pessoa específica começou a ter muitos problemas com a gente. E problemas assim, de raiva, começou a perseguir mesmo a gente, assim. E pessoas que a gente tinha levado para lá. E isso nos chateou muito. Então, assim, chegou um ponto que a gente tava assim, olha, vamos sair daqui e tudo mais e tal, não dá para ficar aqui. Isso que a gente tava, a barraquinha ficava numa cidade chamada Culver City. Fica bem próximo à Marina Del Rey, é um lugar bem legal. E aí eu queria montar uma padaria nesse local. Só que, sabe quando você tem problema com aquelas pessoas que você confiava, que você gosta, que você se doou? O desgosto era tão grande que eu não queria nem ficar mais perto deles. Daí a esposa desse rapaz que me fez essa proposta, ela encontrou o cara vendendo um restaurante completo, pequeno, ele é só de 700 square feet, o cara tava pedindo 40 mil dólares. A gente, opa, vamos lá olhar. Ele era comida bergiana, só que ela é muito pequena a loja, não dava para fazer uma padaria. Só que era em Hollywood, ficava 3 ruas abaixo da Hollywood Boulevard, onde que fica a calçada da fama. Só para vocês terem uma ideia do ponto, é tipo assim, no meu lado esquerdo, quando você estava na porta da loja, no meu lado esquerdo você tinha a CNN, do lado direito você tinha a Warner Bros, diagonal direita você tinha a Netflix. É um dos prédios, né, que são vários prédios. No lado direito aqui é Netflix. Você andando na rua, com mais ou menos 1 minuto andando, você tinha um outro complexo da Netflix e a faculdade de cinema de frente o restaurante. Aí eu falei com eles, olha, padaria brasileira aqui não dá, isso aqui é churrasco brasileiro. Eles vão ficar malucos, porque americano é maluco o churrasco brasileiro. Culinária brasileira, no geral, aqui é muito valorizado. E eu falei com ela, eu topo a gente comprar essa loja, mas se a gente abrir um barbecue aqui, o que você falar a gente faz. Então vamos embora pro
para o barbecue. E ela entrou com a porcentagem dela, eu entrei com a minha porcentagem e a gente entrou muito mais com serviço do que dinheiro. Só para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, a média para que um negócio dê certo, que a gente chama de break-even, depois eu falo disso, é só depois de um ano. No primeiro mês, nós abrimos a loja no dia 12, no dia 30 a gente tinha fechado com 30 mil de venda e de lucro já tinha dado mais, se não me engano, 12 mil e pouco. Então, assim, e nunca fechou no vermelho, só VUP, né? Logicamente, isso aí houve estratégia e tudo mais. A gente já estava na rua, então a gente já tinha uma base de clientes, tanto número de telefone como Instagram, muito grande, Facebook também na época a gente tinha. E aí isso propiciou a loja subir muito rápido, crescer muito rápido. E aí eu pude, obviamente, novamente replicar a mesma coisa. Aquelas pessoas que não fizeram sacanagem com a gente e tudo mais, a gente pôde ajudar. Algumas dessas pessoas hoje têm lojas e tudo mais. Como a gente teve a experiência de ter que abrir, lidar com todas aquelas coisas, a gente abriu, aprendeu muita coisa, né? E pôde ajudar eles a abrir a loja deles também. Então, assim, eu tô contando isso aqui para vocês entenderem um pouco mais do nosso processo. Hoje a gente não tem mais a loja, infelizmente a parceria não deu certo. Aconteceram algumas coisas também complicadas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como a loja trouxe pra gente bastante outros benefícios, como catering, então a gente vai falar um pouco sobre isso aí ao decorrer do canal. Hoje eu não estou mais trabalhando efetivamente com comida, eu voltei para a área de tecnologia, eu vou falar um pouco sobre tecnologia aqui, sobre o mundo de aplicativos, etc. Inclusive o meu tempo é bastante corrido hoje, porque eu tenho uma startup aqui nos Estados Unidos, então a gente vai falar um pouco sobre, por isso que eu falo que o canal ele é sobre empreendedorismo. Claro, hoje eu tenho uma bagagem muito grande, muito conhecimento na área da culinária, porque foi o que nós vivenciamos durante muito tempo, mas a gente hoje conhece muitos empresários, muita gente que é muito bem sucedido, tanto na área de culinária, até de navios, para você ter ideia. A gente tem vários amigos que são milionários nesses setores que vão estar com a gente, né? Eu pretendo fazer aqui algumas coisas tipo podcast também, né? Para poder trazer conversas descontraídas, essas coisas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, por hoje é isso. Com certeza tem coisas aí que não falei, principalmente as partes ruins, mas ao longo do tempo aí a gente vai lidando com isso, porque eu entendo que a gente aprende muito ouvindo histórias e experiências dos outros, principalmente experiências do que não deu certo, e é isso que eu quero trazer muito para vocês aqui. O que eu fiz que não deu certo, o que eu fiz que deu certo, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi, que nós cometemos, entende? Eu espero que vocês tenham gostado. Aquelas coisas de sempre que infelizmente a gente tem que falar, né? Dê like, se inscreva no canal, ajude a gente. Hoje vocês sabem que o canal nem o canal é monetizado, não tem nenhum tipo de renda, de fonte de renda. Então realmente, assim, principalmente se você está aqui nos Estados Unidos, sabe quanto que tempo é dinheiro. Então dá essa força aí pra gente, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente fala do coração e tudo que eu quero é ouvir de você assim: Bruno, deu certo. Não foi fácil, mas eu consegui. Ou que foi fácil, eu consegui, muito obrigado. Isso paga qualquer coisa. Que Deus abençoe você. E qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aqui embaixo aqui, tá bom? Eu vou ter o maior prazer de te responder. Um abraço, nos vemos depois.